Gravar. Fechado. Então, ó, a gente vai começar com a parte de transistores, certo? Hoje eu vou falar um pouquinho da teoria, bastante teoria, e depois a gente entra com a parte da prática, que vai ser amanhã, no caso. Eu dividi em duas partes, porque os transistores, diferentemente dos outros componentes, eles têm comportamentos diferentes de acordo com o tipo. Então, é importante a gente fazer essa separação pela quantidade de informação que vocês vão estar obtendo, certo? Antes de qualquer coisa, eu quero começar por aqui. Eu só pegar aqui meu poder de zoom. Eu não gosto desse da ferramenta, não. Eu prefiro esse daí. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá, tudo certo. Pronto. Tá o zoom aqui, ó. Guarda isso. Vocês conhecem esse elemento aqui que tá na tela de vocês? Digite 1 para sim, 2 para não. Ninguém? Ninguém? Meu Deus, tô me sentindo. Ah, é porque não tava ativado. 2 pra todo mundo. Parece farol de carro. É quase, João. A estrutura física é a mesma. Até hoje. Mas isso daqui é uma válvula. Uma válvula elétrica, certo? Basicamente, essa válvula ela foi responsável pela, como é que eu posso dizer, a evolução da eletrônica moderna que a gente tem hoje, certo? Tudo que a gente tem nos tamanhos que a gente tem hoje são derivados desse negócio triste, certo? As válvulas elas surgiram de 1945, se eu não me engano. Vou olhar aqui na minha imagem, mas acredito que é isso. Foi 1945. Aí depois os transistores vieram em 58. Os CIs vieram em 65. A diferença é de 10 anos, basicamente, de acontecimentos de evolução de uma coisa para outra. Eu vou pegar uma imagem mais bonitinha. Eu não quero mostrar que tá aqui não, que aqui já é o esquema total. Mas, deixa eu ver aqui uma feia. Deixa eu pegar aqui uma imagem, eu tô no outro monitor, por isso que vocês não estão vendo, né? Que é os bastidores da programação. Uai, cliquei do outro lado. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui ela já tá mais bonita, né? Já tá um negócio mais estruturado. Deixa eu ver outra imagem aqui, melhor? Nessa ficou pequenininha aí. No meu monitor tá maior. Certo? Mas essas válvulas, certo? Elas são o equivalente a um transistor hoje, certo? Obviamente que as válvulas que vocês estão vendo aí, elas têm poderes de trabalho muito menores que um transistor, até por conta da sua estrutura física, por causa da sua construção. Mas hoje, até hoje a gente tem elementos eletrônicos que são utilizados esse tipo de componente para construir o corpo dos eletrônicos, porque isso dá quase com uma sensação de nostalgia. Então, por exemplo, se alguém aqui toca guitarra ou qualquer coisa que precise de amplificador, a gente tem vários amplificadores até hoje no mercado, amplificadores de marcas conceituadas, né? Que são como é que eu posso dizer? São marcas famosas, são marcas consagradas que até hoje utilizam válvulas como componente. Aí, ó, isso daí que Rafael falou, ó, cubo de guitarra valvulado, exatamente.
Entendeu? A gente tem itens hoje, por exemplo, eu tô aqui pegando peguei aqui no Mercado Livre, ó, só para vocês tomarem um susto. Amplificador integrado valvulado Caim CS100A. 23 mil golpinhos. Pense aí. Se vocês observarem, a gente tem várias válvulas aqui. São várias válvulas pequenas, grandes e médias, tá? Nada mais são do que esse mesmo componente aqui que a gente tem, certo? Mas existe o grande problema. Vocês já ouviram muita gente falar assim, ó, meu computador tá bugado, meu computador tá com bug, não sei o que, blá blá blá, caixinha de fotos. Já ouviram essa expressão, né? Isso se derivou porque quando os computadores foram construídos, o primeiro computador principalmente, que é um dos, né? Que é o ENIAC. Eu vou mostrar aqui para vocês. Pegar uma foto, né? Apesar de vocês não gostarem de computadores, a maioria das pessoas não gosta de computadores, mas a gente tem uma grande participação na evolução das coisas, certo? Isso daqui, ó, é uma das salas, certo? Onde a gente tem o primeiro computador. Ele foi considerado o primeiro computador. Isso foi em 1946, certo? Ele ocupava, se eu não me engano, eram quase 2 andares. Eu não sei mais ou menos. Mas eu sei que ele pesava cerca de 30 toneladas. E ele ocupava uma área de 100, como era? 180 metros quadrados. Na época ele custou muito dinheiro. Hoje eu diria que é quase nada, certo? Hoje 500 mil dólares não é nada, né? Mas, basicamente, esse computador aí, ele tinha mais de 70 mil resistores e 18 mil válvulas. E que todos esses componentes aí, 70 mais 18 vai dar 88 mil componentes. E eles consumiam cerca de 200 mil watts de energia para trabalhar. Só para vocês terem noção do tamanho que era essa criança. E tudo isso daí foi construído na base de válvulas, certo? Essas válvulas são parecidas com essa daqui, como o Rafael disse aí no chat, eles são componentes muito sensíveis. E eles produziam luz, eles ficavam meio incandescentes durante seu funcionamento. E aí qual era o problema? Quando você tem uma sala quente, com luz, o que é que acontece com os mosquitos? Pense aí no dia chuvoso, quando você tem uma lâmpada ligada, o que é que acontece? Os mosquitos vão tudo em cima, né? Ficam ali rodando, metade bate e morre. E aí o que acontecia nessa época é que os computadores que eram compostos de válvulas, eles atraíam muitos mosquitos. E mosquito em inglês é bug, o nome, né? Então, quando um mosquito desse caía numa válvula, obviamente a válvula estragava. Então, teria que trocar. E aí o computador parava de funcionar. Então, por isso que até hoje a gente usa o termo que deu bug, que tá bugado ou alguma coisa do tipo, por causa dessas situações de muito tempo atrás. E por causa do componente que era a válvula na época, certo? Eles são componentes muito sensíveis, são componentes relativamente caros e eles ocupam muitos espaços. Então, com a evolução da eletrônica, com o surgimento de novos dispositivos eletrônicos, a tendência é que tudo diminuísse e que todo mundo ficasse mais compacto e com o mesmo desempenho ou melhor. E aí é que vem essa datação aqui, ó. Deixa eu ver. Só para vocês terem uma noção, esse daqui não é bom não, esse daqui é melhor. Certo? A gente tem aqui ó, em 45, a gente tem
as válvulas, certo? Foi basicamente com a criação do ENIAC que veio as válvulas utilizadas aplicadas à eletrônica, certo? Depois, de 58 a 64, a gente teve o surgimento dos transistores, que até então já era um boom, né? Em 65 para 71, a gente veio com a integração dos CIs a esses circuitos, a substituição da maioria desses transistores por CIs para compactar, certo? João tá falando aqui que parece aquele negócio de TV antiga, porque era aquilo que se tinha nas TVs. Apesar de ter evoluído, ainda são, até hoje, são muito utilizadas. Obviamente que você vai ter um equipamento mais caro, ele vai ter uma qualidade surreal, obviamente, mas ele vai ser muito mais caro. Certo? Porque às vezes você modernizar não quer dizer que você tem uma qualidade, quer dizer que você vai ser mais rápido. Mas, por exemplo, por que é que se utilizam amplificadores valvulados até hoje? Porque eles têm uma pureza de som que um transistor, que um som digital não tem. Um som analógico, ele tem características e peculiaridades que são únicas, diferentemente de um sinal digital. Então, até hoje, esses componentes são utilizados. Obviamente que não é em ampla e comercial abordagem, mas existe. E é caro, como vocês puderam ver, né? Aí em 72 foi que se criou os microprocessadores, que é a evolução desses CIs, né? E de 78 para cá, a gente só tem a evolução basicamente desses processadores, que é o que a gente chama popularmente de processador, né? E isso deu a possibilidade de criar CLP, de criar circuitos embarcados, de criar placas de celular. Porque vocês sabem que a maioria das coisas inteligentes que a gente tem hoje, eles são frutos da evolução dos computadores. A gente pode não gostar dos computadores e tudo mais, blá blá blá, caixinha de fósforo, mas essa evolução a nível comercial chegou muito por causa dos computadores, certo? Aí, ó, o Rafael tá dizendo aqui que a qualidade de um cubo valvulado tem um som muito mais bonito, justamente porque é o som puro do instrumento. Quando a gente transforma um sinal analógico no sinal digital, vocês viram lá pela ponte retificadora, né? Você tem uma perca de uma onda que ela não pode ser substituída. Você vai criar, você vai completar as lacunas, obviamente, mas a qualidade você não vai conseguir replicar. É bem difícil. Por isso que quem toca instrumento sabe que um som acústico, um som analógico, acústico não, né? Um som analógico, ele é muito mais limpo, muito mais bonito do que um som digital. Limpo não é a palavra, porque analógico é muito, muito sujo, é muito cheio de ruído. Mas ele é muito mais característico do que um som digital. Se vocês pegarem, por exemplo, pegue um som onde você tem controle de grave, médio e dos agudos, e pegue um som digital, que você só tem duas saídas, entre aspas, estéreo. O som não é a mesma coisa. É o que acontece aqui. E isso tudo é justamente pelos circuitos que eu tenho para reproduzir aquela sonoridade. Quanto mais equipamentos analógicos eu tenho, mais... Cleiton? Quem é Cleiton? Quem é Cleiton que tá tentando entrar aqui na chamada? Deve ser Evison. É Everson, é? Só pode ser. Tá de máscara? Quem é? Olá, quem é Cleiton? Vamos descobrir. Deixa aí. É cavalo de Troia, é de João. Então, até hoje se utiliza esses componentes, apesar de serem sensíveis, apesar de serem caros, porque a gente tem uma fidelidade de som muito melhor, né? Muito mais pura, digamos assim. Certo? E o que a gente teve desde a criação dos microprocessadores até hoje
foi a cada vez mais a diminuição dos tamanhos dos componentes e o desempenho. O desafio da tecnologia hoje não é mais a nível de avançar, é a nível de se tornar mais rápida. Vocês entendem esse conceito? Que a tendência dos eletrônicos não é se criar coisas novas, mas melhorar o que se tem para atingir o máximo. Até os anos 70, a ideia era criar coisas novas. Nessa época que a gente está vivendo agora, a tendência é vocês melhorarem o que já se tem, para deixar eles na capacidade máxima e melhorar isso, certo? Então aqui ó, tem alguns exemplos, né? Eu peguei isso aqui na internet. Aqui só para vocês verem essa foto, ela demonstra os componentes em cada ano, tá vendo? Aqui em 41, 48, aí você tem 55, 57, 67 e 97. Aqui tem 30 anos de diferença, né? A mesma coisa que todo mundo faz aqui, esse chip minúsculo faz, certo? E por que se tem a condição de se ter algo tão pequeno assim? Por causa dos circuitos digitais, certo? Vocês veem especificadamente essa parte de circuitos digitais em Eletrônica 2, vocês só fazem estudos de circuitos digitais, até onde eu sei. Que é muito bom, mas é muito chato. Eu particularmente acho triste, porque é cálculo por cima de cálculo. É o que a gente fez, é um pouquinho do que a gente fez em automação, na parte de álgebra de Boole. Só que você tem mapa de Carnot, você tem a parte dos contadores, é outro rolê, digamos assim. E é muito mais cálculo. Quando eu tive essa matéria de eletrônica digital na faculdade, como curricular mesmo, eram 90 horas de eletrônica digital. E eu gastei quase 3 matérias escritas mesmo, só respondendo questão. Era um saco. Mas é bem interessante, porque se utiliza, né? Aí a gente vai entrar aqui agora na parte dos transistores, né? Que eu rodei para a gente chegar nesse ponto aqui. O que são os transistores, né? Basicamente, ele foi o responsável pela essa evolução que a gente tem hoje. A diminuição dos componentes só aconteceu por causa desse cara, certo? Eles vieram para substituir basicamente a válvula. Então, se vocês observarem aqui na foto, ó, a gente tem uma diferença clara de tamanho. E, às vezes, tem um desempenho muito melhor a nível de funcionamento um trocinho desse do que uma válvula desse tamanho, tá? Então, não há contestação se essa substituição foi válida ou não, porque ela foi, tá? Então, isso daí nunca foi a nível de questionamento, certo? Mas basicamente, ó, ela sempre foi utilizada em TV, como o João tinha perguntado, se tinha naquelas TVs antigas, nos rádios, qualquer eletrônico que precisasse de amplificar sinais, amplificar tensão, amplificar corrente, a gente tinha a utilização das válvulas como componente-chave dessa atividade. Só que depois de um tempo, a utilização ficou inviável. Como vocês viram lá, o computador, o ENIAC, né? Esse moço aqui, ele era todo feito com válvulas. Ele ocupava 180 metros quadrados. Hoje, o que esse computador processava na época, hoje você pode encontrar um celular daquele de R$500 que faz mais coisa do que aquele computador. Só para vocês terem noção. Então, a diminuição desse tamanho, certo? Permitiu com que a gente evoluísse tanto e com um desempenho muito melhor, certo? Vocês sabem que basicamente qualquer evolução a nível de material, quando eu digo material, estou falando de plástico, tecido, malhas e afins, e a nível eletrônico,
só foi possível por causa da corrida espacial. Vocês têm consciência disso, né? Da mesma forma que a gente tem jeans hoje como cultura popular, como material popular, mas ele foi utilizado pelo pessoal do meio oeste lá dos Estados Unidos que trabalhava nas minas de carvão. Minas de carvão não, né? Minas... que pegava os materiais lá. Mas antigamente era utilizado por esse pessoal, o pessoal que tomava conta de gado no sertão. Então, muitas das coisas que a gente tem hoje, muitas das evoluções tecnológicas que a gente tem hoje, foi devido à corrida espacial, à questão dos trabalhos que envolve coisa subterrânea, coisa de exposição ao tempo e guerras em geral. Então, praticamente tudo que a gente tem hoje, antes não foi desenvolvido para uso comum. Eles foi utilizado para um princípio maior. O João tá falando aqui. Falha engano. Essas válvulas tinham na máquina de Turing. Eu acho que tinha. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro, não. Deixa eu ver. Máquina de Turing. Eu acho que tinha, que era grandona. Deixa eu ver. Pior que a imagem que a gente tem aqui. Tinha. Com certeza, eu vou guiar essa criança. Agora, essa máquina de Turing, ela tinha requisitos de mecanização mais fortes do que eu gosto que o pessoal trata muito a máquina dele como uma inteligência artificial. Mas na verdade, a máquina dele era uma máquina de criptografia. Então, você precisava de um padrão. Ela não era autossuficiente, mas para a época foi um salto no tempo, certo? Isso, tem um filme que conta a história dele. Então, na época, até hoje, na verdade, né? Foi um marco. Muita gente retrata como uma inteligência artificial, blá blá, que a gente faz. Mas na verdade, a máquina de Turing ela foi um descriptografizador. Eita, não sei se a palavra existe. Mas basicamente, se tinha um código e ele precisava ser quebrado, então ele começou a testar padrões para aplicar esse código. Isso, o filme é O Jogo da Imitação. Muito bom esse filme, inclusive. Então, a máquina de Turing foi um salto na ideia da humanidade, literalmente, né? Ajudou a parar, entre aspas, uma guerra. Mas a maioria dessas máquinas que a gente tem, né? Até hoje é chamado de máquina justamente por ter uma característica de funcionamento muito mais mecânica do que elétrica, digamos assim. Então, há controvérsias, né? Mas é um bom exemplo, João. Muito, muito bom ter trazido essa informação aqui. Nem lembrava mais de Turing, viu? Basicamente, o transistor ele foi inventado em 48, certo? Por esse moço aí chamado John Barden, Walter Brighton, não sei, e William Shockley, que receberam o Nobel de Física em 56 pela criação desse componente. Esses caras conseguiram revolucionar a tecnologia até hoje, né? Porque se não fosse o pontapé inicial desse componente, a gente não teria a evolução que a gente tem até hoje. Basicamente, o que é que são esses trocinhos, né? Porque eles são minúsculos também, dependendo do modelo. Eles são a junção, basicamente, de materiais semicondutores, certo? E dependendo do material que você tenha, aí você tem a questão da polarização e você tem a função do seu transistor, certo? Esses primeiros transistores, eles eram feitos de ligas de germânio, certo? E hoje, o que a gente tem são basicamente quase todo o componente que a gente tem hoje é feito de silício, né? Até porque é o semicondutor mais barato e com grande
abundância, hoje meu português tá difícil, que a gente encontra na natureza, certo? Então, quase todos os componentes eletrônicos são feitos de silício, não é à toa que o nome é o Vale do Silício até hoje, certo? Um instante só para beber uma água aqui. Pronto. Ó, esses componentes, hoje, tudo que é polarizado, eles precisam ter junções, né? A gente viu isso lá nos diodos. A gente tem junção para poder conseguir chegar numa polarização. Mas o transistor, ele é composto de duas junções, certo? Você vai ter positivo e negativo, obviamente. Só que isso é separado em 3 ligas diferentes. Ou seja, eu vou desenhar, tá? Imagine que eu tenho esse quadrado aqui. Eu não vou desenhar não, que tem um desenho de quadrado aqui. Deixa que essa vergonha depois eu passo. Imagine o seguinte, que você tem esse retângulo aqui, ó. Ele é dividido aqui e aqui. Eita, eles vão sem querer. Certo? Imagine que isso daqui é um transistor. Aí o que acontece? Essas 3 ligas aqui, elas vão ser dopadas com outros componentes para se tornar polarizados, né? Para a gente dar uma característica polarizada a eles, que é o que a gente chama de dopagem, né? A gente adiciona impurezas. Eita! A gente adiciona impurezas às nossas ligas para poder polarizar elas. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Dependendo do material que a gente vai ter, a gente pode ter. Finjam que o vermelho é positivo, tá? Então, a gente pode ter esse tipo de junção aqui. Certo? Onde eu vou ter aqui dentro HSP, N, P. Certo? Ou a gente pode ter, vou fazer aqui no meio. Fazer logo direto aqui. Ou a gente vai ter aqui assim, ó. N. Eita. Foi N. Certo? Então a gente vai poder ter basicamente esses 2 tipos de transistores. Baseado no tipo, eu tenho um tipo de funcionamento. Os transistores, eles têm características específicas por modelo. Diferentemente de um LED, diferentemente de um resistor, diferentemente de um diodo, que eles não mudam a função base deles. Eles se mantêm. Mas cada tipo tem uma característica específica. Já os transistores, eles têm características de funcionamento baseada no tipo de transistor que eu tenha. Então, isso define muito. Então, a gente tem uma variação grande de características dependendo do meu componente em questão. Certo? Aqui tem mais características que vocês podem estar lendo depois, coloquei para vocês estudarem, né? Mas basicamente é feito de silício ou de germânio. E o objetivo de um transistor é acentuar ou amplificar, certo? Uma corrente dentro de um circuito. Ou até virar uma espécie de chaveador do meio do caminho, certo? Então, às vezes eu tenho situações que eu preciso fazer trocas de sinais. Vocês vão entender mais pra frente por que ele consegue funcionar como uma espécie de chave. Mas ele só funciona como chave quando ele está associado a outro transistor. Bateu a cabeça, né, João? Hoje eu vou mostrar como é que vocês respondem aquele circuito, certo? Então, depois da explicação, acho que vai ficar mais claro. Aí vem a questão. Dependendo do modelo que eu tenha, eu vou ter uma aplicação dele.
Às vezes, se eu tiver dois do mesmo modelo, eles podem não estar fazendo a função base, eles podem estar funcionando como chaveador. Aí tem problemas, você entendeu? O transistor é o componente mais complicado da eletrônica, na minha opinião, porque ele é simples, o objetivo dele não é difícil, mas dependendo da forma como você combine ele, você tem resultados diferentes. Então isso é um problema, porque ele, dependendo da situação, ele vai se tornar uma coisa diferente, certo? Basicamente, ele criou tudo que a gente tem de mais avançado, veio desse mocinho aqui, certo? E o que a gente tem em processadores, por exemplo, processadores de celular, processadores de computadores, são mini transistores, bilhões de mini transistores dentro daquela plaquinha. E eles fazem troca de sinal muito, muito rápido, certo? Por isso que a gente consegue medir velocidade de computador em gigas, em megas, por aí vai, é pela velocidade de troca de sinal de um transistor. E às vezes um processador tem milhares e milhares de transistores. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Com. Deixa eu achar aqui. Cadê? Eu tô procurando uma visão que eu achei uma vez e não acho mais. Que ele é muito, muito. É tipo microscópico o tamanho. Que o cara deu zoom no processador. Deixa eu ver. Achei. Ah, não é esse não. Mas eu vou colocar essa imagem aqui, ó. Só pra vocês terem a noção. Ó, o processador de um computador comum tem entre 5 milhões e 100 milhões de microtransistores colados na sua superfície. Para fazer os cálculos, cada transistor processa 1 bit, que é a menor fração de informação que a gente consegue ter dentro de um processador, de um computador em geral, certo? Já um computador quântico, ele tem... Nossa senhora! Eu nem sei dizer a vocês qual o número exato, mas um computador quântico, por exemplo, ele tem uma característica... Opa! Google. Ele tem uma característica de processamento ridículo. Achei outra imagem aqui, peraí. Olha essa daqui, ó. O processador não tem transistores, certo? É coberto por microanéis supercondutores de eletricidade, funciona a 273 graus Celsius negativos. Nessa temperatura, graças às suas propriedades físicas, esses anéis conseguem lidar com um tipo de unidade de informação mais complexa que os bits. Com isso, o processador faz vários cálculos ao mesmo tempo. Para vocês terem uma noção, num computador quântico a gente não vai utilizar o transistor, porque foi desenvolvido essa tecnologia que consegue ser muito mais rápida do que a transferência que um transistor vai fazer. Só que isso implica também em dinheiro, certo? Tecnologia é caro, desempenho é caro. Então, não é algo que esteja comercial, digamos assim. Certo? Não é algo que a gente vai ver nos computadores de casa daqui a 2 anos. Bote aí 20 anos, mais ou menos. 20 anos é muito, uns 10 anos. Certo? Vamos lá. Basicamente, a funcionalidade é o quê? Amplificar uma corrente ou barrar sua passagem. Quando eu digo barrar sua passagem, eu estou falando no sentido de ser um chaveador. Certo? Ele vai funcionar, entre aspas, como se fosse um interruptor no meio do caminho. Só que ele, na verdade, ele está fazendo uma troca de sinais. Como vocês podem ver aqui na imagem também, a gente tem diversos tipos de transistores. Certo?
Existem transistores de 3 pernas, 2 pernas, várias pernas. Às vezes são mais de um transistor colocado em um lugar só. Tá certo? E existem situações, por exemplo, um regulador de tensão. Vocês viram lá naquela outra atividade, né? Um regulador de tensão, apesar dele ter o formato físico de um transistor, o circuito interno de funcionamento dele é baseado no transistor, professora? É, mas não quer dizer que um regulador de tensão seja exatamente um transistor, tá? Então, às vezes a gente pode associar os componentes ao formato físico dele, mas isso é perigoso. Por isso que vocês precisam olhar o datasheet, para saber qual é a função real daquele negócio ali. Porque senão, às vezes você pode colocar um elemento no lugar errado. Vamos lá. O que é que acontece quando a gente tem a função de amplificar um sinal, certo? A gente vai ter como funcionamento base do transistor, ele vai se comportar da seguinte forma. Primeiro, ele tem que ser alimentado por uma corrente relativamente baixa, quando você injeta energia nele, certo? E dentro do circuito que a gente tem ali dentro, ele vai se amplificar. E a partir disso daí, ele vai produzir uma corrente que vai sair muito mais forte do que entrou, certo? Basicamente, isso acontece na prática com os microfones. O circuito que você tem, deixa eu ver se eu acho aqui um circuito de microfone, né? É bem simples. Circuito microfone. Vou ver se eu mostro pra vocês. Não, esse aqui é horrível. Esse aqui tá bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse é o que eu quero, né? É, isso aí mesmo. Pronto. Então esse daqui é o circuito que eu tenho para captar. Isso aqui é um amplificador, obviamente, né? Para captar um áudio e ele sair aqui, ó. O que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem o microfone, certo? Vocês observem que todo circuito que eu tenho um transistor, eu tenho, por obrigação, eu tenho que ter capacitores e eu tenho que ter resistores nesses processos. Por que eu tenho isso? É justamente pela função base do transistor. Se eu estou amplificando a tensão, se eu estou amplificando a corrente, eu tenho que garantir que os outros componentes que estejam ligados no resto do circuito, que eles não sofram uma sobrecarga, não sei se é a palavra, mas que essa corrente ela só chegue no lugar que eu quero, com a medida que eu quero, especificadamente. Se eu botar um resistor, ou se eu botar um transistor e não proteger os outros componentes que eu tenho, a probabilidade de eu queimar todo mundo é enorme, certo? Então, normalmente, um circuito de microfone vai ser mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Tem outros modelos mais modernosos também. Peraí. Deixa eu abrir aqui, ó. Vai variar. Eita, não vou dar intervalo pra você. Vai variar mais ou menos assim, ó. Certo? O que você tem dentro de um circuito de um microfone é isso. Você tem um microfone na ponta. Você tem aqui uns 3 resistores, tá vendo? Você tem capacitor para manter a tensão específica. Porque aqui eu vou ter uma ampliação de corrente, mas minha tensão tem que se sustentar. Ela não pode ficar variável. E por que eu tenho capacitores e resistores aqui? Um microfone ele é um componente analógico. Então ele vai ter variações de onda.
ele não vai ser linear. Ele pode ser uma informação que vai oscilar. Então, eu preciso garantir que alguns pontos do meu circuito tenham tensão e tenham corrente específicas, porque senão dá chabu. E outra, os transistores, eles precisam de tensões específicas para trabalhar. Então, eu não posso deixar isso variar, certo? Se vocês observarem aqui nesse circuito, ó, eu tenho uma resistência aqui. Por que eu tenho resistência aqui? Porque quando eu ampliar isso aqui, ó, quando a minha corrente passar aqui e ela ampliar aqui, ela tá ligada aqui na minha saída, né? Como é que se diz? Ai, meu Deus. E esse circuito aqui, eu tenho uma entrada que ela vai variar, tá vendo? De 3 para 9 volts. E às vezes a energia de trabalho desse microfone aqui é 3. Mas a de trabalho do transistor, por exemplo, pode ser 5 volts. Então eu vou ter que ter resistores nos pontos que eu quero filtrar essa energia para todo mundo só receber o que tem que receber, certo? E aqui, ó, como eu tenho uma redução, né, para alimentar esse moço, por que eu tenho esse capacitor aqui? Porque essa entrada aqui vai ser variável. Pode ser ter horas que tem som, tem horas que não tem som. E eu preciso suprir essa impulsão de corrente aqui no meu circuito. Então eu tenho resistor para todo mundo. Tem um resistor aqui, ó, para essa corrente que vai passar, para essa tensão que vai passar aqui, para essa tensão que vai sair aqui. Mas a minha corrente está só ficando. E se vocês observarem, a resistência aqui, ela é muito menor do que antes, né? Porque se eu quero ampliar um sinal aqui eu não posso botar um resistor alto para quebrar a minha corrente no meio do caminho. Só os fogos de artifício aqui. Pera aí. Uma pergunta aqui, deixa eu ver. Foi gol de quem, menino? Tá tendo jogo? Ah, hoje é quarta-feira, dia de jogo. Certo? Então ali a gente tem alguns modelos de utilização, né? Depois vocês podem dar uma olhada mais especificadamente, certo? Aqui tem uma explicaçãozinha do que eu acabei de falar. E basicamente o que acontece quando... Nossa, as bombas não vão parar nunca. Nossa. Ou será que é comício? Nossa. É aí pro seu lado, viu, Humberto? Aí na Praça Kennedy. Né não? Deve ser aqui na Lagoinha Velha, não sei. Nossa, tá horrível. Eu vou fechar a porta aqui pra ver se diminui, vai. Peraí. Tá bom, moço. Pronto, voltei. Ainda vai ter som de bomba, mas pelo menos tá mais baixo. Ó, basicamente o que vai acontecer? Ave Maria, Rafael. Então eu tô pegando a cidade toda. Se pegou no Mangalô, pega em todo lugar aqui. Basicamente, ó, o som que vai ser captado pelo microfone, ele vai produzir uma corrente, certo? Essa corrente vai ser de baixa intensidade, até porque ele não pega muita impulsão, certo? Depois, essa corrente vai passar pelo conjunto de transistores, ou um transistor, como vocês viram, e ele vai produzir um sinal muito mais alto do que realmente foi captado, certo? E aí ele consegue acionar caixa de som, ou um gravador, seja lá o que for. Os circuitos dos microfones, eles são bem simples, certo? Eles são bem simples, mas eles são muito práticos na hora de exemplificar a funcionalidade de um componente, principalmente do transistor, porque é isso que ele faz. Ele pega uma corrente de baixa intensidade e ele amplifica esse sinal, certo?
Então, dependendo do modelo de transistor que eu tenha, isso pode ser amplificado para 2, 3, 4 vezes mais, 10 vezes mais. Depende muito dos modelos, tá bom? Só para tirar uma dúvida, os transistores comuns, eles amplificam corrente, tá? E existe o transistor MOSFET. Não sei nem se eu falei certo, é MOSFET? Acho que é MOSFET, né? Deixa eu ver. MOSFET, é assim que fala? É. Os MOSFETs, eles são transistores que amplificam tensões. Vai ter aqui no nosso slide também, mas só para vocês ficarem logo com essa informação. Transistor amplifica corrente. O MOSFET, que é um transistor MOSFET, que amplifica a tensão. Mas, em geral, o transistor, ele amplifica a corrente e chaveia a corrente. Certo? Que é aqui onde a gente vê essa questão, ó. Os transistores também podem funcionar como interruptores, ligando ou desligando uma corrente. Certo? Da mesma forma que eles podem ampliar uma corrente, eles também são capazes de atenuá-la. E esse processo pode ocorrer em uma grande velocidade. Os transistores atuais fazem isso bilhões de vezes por segundo. Para vocês terem uma noção, o transistor, naturalmente, ele amplifica. Só que esse processo de amplificação, ele se dá pela movimentação rápida, pela essa troca de ligar e desligar muito rápida. Então, se você fizer com que ele desacelere a velocidade que ele vai piscar, você consegue fazer com que ele vire um interruptor. Que é o que a gente faz quando a gente acopla dois transistores diferentes. Ou diferentes não, né? Dois transistores entre eles. A gente faz essa desaceleração para você sentir o efeito de troca. É uma coisa bem interessante. São componentes simples, mas quando vocês arrumam eles da forma correta, eles ficam apresentando funções mágicas, certo? Basicamente, eles funcionam controlando a passagem dos elétrons, certo? Que estão lá dentro. E existem diferentes tipos de transistores. E cada um vai fazer o seu trabalho de uma forma diferente. Meu Deus, não para esse sol, não, eu não aguento mais, já tá me dando nervoso. Mas, basicamente, cada transistor vai trabalhar do seu jeito. São específicos, tá? Então, não assumam o funcionamento de um transistor bipolar para um MOSFET, para um FET em geral, ou para um de duas pernas. Eu gosto de chamar ele de duas pernas, né? Mas é o que faz só chamar de sanduíche. Certo? Então, respeitem as nomenclaturas e respeitem os códigos. Por isso que a gente precisa ir lá no datasheet, para a gente saber como é que eles vão funcionar. Certo? Basicamente, os transistores modernos, né, que é o que a gente já conhece, que normalmente eles são diminuídos para funcionar em processadores e em celulares, ele consegue controlar o movimento de cada elétron individualmente. Isso acontece justamente porque os processadores eles precisam de controle bit a bit. Isso é uma coisa que a gente não estuda a nível de curiosidade mesmo. Mas só para vocês terem noção de o quanto se consegue reduzir esse componente e o quanto você consegue colocar ele numa placa para ele trabalhar como um manipulador de informação, certo? Aí, basicamente, os chips, eles podem ter de 5 a 30 bilhões de transistores. Quanto mais transistor eu tenho, mais troca de informação eu vou ter. E aí vem, a gente entra aqui no funcionamento com a parte de dopagem, certo? O que é uma dopagem faz? A gente já viu isso lá no diodo, certo? Eu vou substituir os átomos de silício por outros átomos, certo? E isso é o processo de você sujar, né? A liga, na verdade. Você está pegando impurezas e envolvendo naquela liga, certo? E esse tipo de sujeira pode ser fósforo, boro, galho e outros. Mas na maioria das vezes só são esses mesmo, fósforo, boro e galho,
São os que são mais utilizados. E aí você tem os tipos de dopagem diferentes, que é o tipo N e o tipo P, certo? O tipo N é onde você utiliza as cargas negativas como acionadores, basicamente, certo? O que é que você faz quando você tem uma dopagem negativa? Você vai colocar os átomos na rede lá. A gente está entrando no nível químico de novo, eu odeio essa parte. Basicamente, você vai pegar um monte de átomos e você vai adicionar ele na rede de composição química lá do componente, certo? Do silício, no caso. E aí, quando você adiciona esses átomos, ele vai criar um excesso de elétrons, certo? E já na dopagem do tipo P, que é o da carga positiva, vocês vão adicionar átomos que precisem de elétrons, certo? Então, em um você adiciona excesso. Vocês sabem que quando você faz o tipo de dopagem do tipo N, você faz com que você tenha um fluxo de elétrons diferentes, né? Eles, no caso, eles têm que perder para funcionar. Quando a gente tem a dopagem do tipo P, você tem que ganhar para funcionar, certo? Eu não sei dizer a vocês exatamente quais são os benefícios. Eu vou até procurar aqui, deixa eu ver aqui se eu acho. Benefícios, dopagem, P e N. Deixa eu ver se alguém já discutiu isso. Pera aí. Eu acho que é uma questão elétrica mesmo, viu? Deixa eu ver aqui. Blá blá blá, não tô achando nada consistente. Não achei nada consistente. Depois eu vou dar uma pesquisada melhor, senão eu vou perder muito tempo agora. Mas eu não sei dizer a vocês qual seriam as vantagens de um tipo ou do outro tipo. Eu acho que é mais uma questão elétrica mesmo, de composição de circuito. O que é que você quer passar para esses outros componentes e o que é que você precisa amplificar. Aí aqui, ó, a gente tem mais uma vez a questão dos tipos de dopagem, né? E basicamente o transistor de junção, que é um dos tipos, ele vai ser formado por a junção dessas três camadas. Por isso que a gente tem três perninhas, né? A gente tem o emissor, o coletor e a base, certo? E eles são, no caso, o emissor e o coletor, eles são unidos pela base, certo? E normalmente, tanto o emissor quanto o coletor, eles vão estar dopados com a mesma característica. Se for positivo, vai ser positivo de um lado, positivo do outro. E no meio, negativo. Se for negativo de um lado, negativo do outro. E no meio, positivo. Certo? Eu tô irritada com os fogos, não aguento mais. Para, moço. Existem configurações, certo? Esse tipo de transistor de junção, ele é um tipo de configuração de juntor. De transistor. Porque o que acontece? Essas configurações é a forma como ele foi constituído mesmo fisicamente. Então esse aqui é o tipo mais popular, certo? E o que aconteceu aqui? Ele vai amplificar o sinal porque vai surgir uma espécie de buracos, certo? É como se uma carga positiva fosse para outro sentido, no caso, o sentido dos elétrons, as cargas negativas. É como se eles começassem a pular de um lado. Por exemplo, eu vou desenhar, porque meu pensamento não está funcionando.
Imagine que a carga positiva, ela tá indo nesse fluxo, tá vendo? O fluxo é esse. Eu tenho aqui, deixa eu fazer o meu quadradinho. Eu tenho um quadradinho aqui, né? Onde eu tenho positivo, né? Aí essa carga tá fluindo nesse sentido aqui, ó. Ela vem pra cá, depois sai aqui, né? O que acontece é que nessas junções aqui, ó, às vezes alguma menina fica presa, certo? Elas ficam pulando de um lado que ela não deveria. Ela não segue um fluxo da boiada, digamos assim. E aí elas vão ficar como se tivesse... O lugar delas vai ser necessário com que... Ai, nossa, falei erradíssimo. Peraí, pensa assim. Deixa eu exemplificar. As cargas elas estão saindo de um lado para o outro. E no meio do caminho, alguém pula fora. Começa a ir para outro lugar que ele não deveria. E ali vai ficar uma lacuna vazia. Entre aspas, né? Vai surgir esses buracos aqui. Aí o que é que acontece? Dentro dessas cargas negativas aqui, alguém vai pular para cá para substituir. Só que aí o que é que acontece? Essas que estavam pulando fora, elas na verdade elas voltam depois. E aí é por isso que você tem um acúmulo de cargas. E aí essa corrente que vai passando ali, ela vai começar a aumentar. Então esse efeito de buracos é basicamente isso que acontece. Eu tenho um fluxo de movimentação de, de cargas. Só que essas cargas, em algum momento, elas dão um rolê aleatório e elas precisam ser substituídas. Aí as minhas cargas negativas vai começar a doar os elétrons para preencher aquilo ali. E aí, no final das contas, eu fico com muito mais cargas positivas do que eu tinha antes. Então eu amplifico a corrente por causa disso, certo? Normalmente o transistor que vai estar apresentando esse tipo de comportamento são os transistores de junção bipolar, que são esses que a gente acabou de ver ali no exemplo, certo? Eles funcionam pelo esse efeito de buraco. E pelo fato de eu ter dois pontos aqui, ó, de junção, dois pontos positivos, por exemplo, eu duplico essa quantidade de buracos e a minha base ela começa a ampliar, ela começa a doar elétrons para poder preencher e eu começo a dobrar total. O efeito de amplificação vem desse acontecimento, certo? É a nível químico. Químico é a palavra? É química, não é física. Não, é química. Não tem mais nem a matéria, certo? Ali a gente estava falando do transistor de junção, certo? Que é transistor de junção bipolar, o nome. Igual tem aqui embaixo, ó. É esse daqui o mais popular que a gente tem. Ó. Por isso que normalmente eles começam com BC. Certo? É uma das nomenclaturas de bipolares. É BC. Tá? A gente também tem os transistores de efeitos de campo, que são os FETs, ou MOFETs, dependendo da situação, certo? Ele é formado basicamente da mesma forma que o transistor bipolar, certo? Só que o que acontece? Ele não é ativado por corrente, ele vai ser ativado por tensões, certo? E aí ele funciona exatamente igual à minha corrente, só que no sentido de trabalhar com a tensão, ao invés de trabalhar com a corrente, certo? Eles são muito baratos, é uma coisa bem tranquila, certo? E basicamente qualquer chip hoje você tem esse tipo de transistor, certo? Eu só coloquei essa imagem aqui, mas eu salvei outra aqui. Deixa eu pegar. Transistores FET.
botar aqui as imagens. Tcharam. Só pra mostrar uma coisa a vocês aqui, ó. Deu outro. Ó, existem 3 características físicas que esse transistor apresenta, que é essa daqui é uma das. Vocês também têm esse modelo aqui. E vocês também podem apresentar esse modelo aqui, ó. Então tem que tomar muito cuidado, certo? Sempre olhem os datasheets, porque às vezes fisicamente eles podem parecer. Mas geralmente os FETs, os que trabalham com tensão, eles tendem a ter esses buraquinhos aqui, tá vendo? Vocês estão vendo, né? Se você vir para um bipolar comum, ele não tem buraquinho nenhum. Ele só tem a indicação do número de modelos. Certo? Ficou claro isso daí? Tranquilidades? Ou não? Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Todo mundo tão calado. Vou tirar um print, aproveitar que tá todo mundo aqui. Ninguém deixa. Gente. Olha, vocês estão vivos aí? Alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o Nox. Vivo estou, vivo estou. Deixa eu mostrar para vocês aqui, rapidinho, o transistor no Nox, certo? O melhor é que essa gravação vai ter de tudo. Vai ter bomba, literalmente. Vai ter silêncio eterno. Eu não vou recortar não, viu? Que dá um trabalhão para recortar. Meu programa que eu tô usando para recortar tá duplicando os tamanhos ao invés de diminuir. Ó, o outro chegou 9h30. Isso são horas, homem? Chegou cedo pra amanhã. Eu já tive já, só que aconteceu um problema ali e tive que sair. Era você com aquela conta diferenciada, era? De vez em quando aparece o meio camuflado. Ah, entendi. Medo, viu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Transistor. Rapaz, o povo é tão mal. Ah, tem um dimmer aqui. Ó, esse circuito aqui eu tenho um transistor. Eu nem sabia que tinha transistor aqui, ó. Eu nem sabia que aqui funcionava esse transistor. Ó, em tempo real, viu? Rapaz, eu não
sabia que pegava o transistor aqui, não? Agora essa simbologia dele tá feia, viu? Ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho... Eita. Eu tenho aqui, ó, um PNP. Tá vendo? Observe as ligações. Eu tenho um coletor, eu tenho um emissor. Aqui é um NPN, tá vendo? Qual é a diferença entre você usar um PNP e um NPN? É como vocês vão ligar ele na rede de vocês. Observe aqui que o NPN, ou PNP, que é esse aqui. Eita, não é isso que eu quero não. Tô ficando doido de áudio. O PNP é esse daqui. E aqui é o NPN, certo? Observe como são feitas as ligações. O PNP ele tá ligado diretamente a essa fonte aqui, ó, que é positiva. Tá vendo? E o NPN ele já tá ligado ao negativo, que vem daqui, ó. E lembra o seguinte, por que é que tá feita essa ligação aqui, ó? Esse chaveamento aqui. Porque para eu fazer com que esse transistor funcione, eu preciso de uma fonte negativa, certo? Então aqui o fluxo de corrente ele está sendo invertido, ó. Vou dar o play aqui para vocês verem. Observe o seguinte, o fluxo de corrente está assim, né? A fonte negativa, vocês podem achar que ela está vindo desse lado assim, né? Mas ela não tá vindo desse lado. Ela tá vindo aqui para cima, observe, ó. Ela vem aqui para cima. Certo? Ela tá ligado ao transistor, o negativo, através dessa ligação daqui de baixo, ó. Ela vem pelo potenciômetro. O potenciômetro é a ponte. Então, o fluxo de corrente, ele não vai ser assim, ó. Deixa eu limpar essa bagunça. O fluxo de corrente, ele não vai ser assim, positivo vem para cá e negativo vem para cá. Tá? A corrente, ela vai fluir nesse sentido aqui, ó. Ela sobe, tá vendo? Só que aqui ela não desce. Aqui o que vai acontecer com ela, ela entrar aqui, ó. Tá? Mas ela só faz esse fluxo por quê? Porque o meu polo negativo aqui, ele tá chamando as cargas por aqui, ó. Ele chama por aqui, tá vendo? Esse aqui, esse mais não. Ele chama por esse ponto aqui. Então, por isso que ela faz esse círculo aqui, ó. E aqui eu tenho essa ligação. Mas diretamente, esse transistor não é ligado a esse polo aqui. Ele vem pelo potenciômetro. Aí ele dá esse efeito aqui, ó. E qual é a onda da parada aqui? Certo? Eu tenho um fluxo positivo. Tá vendo? Eu tenho um fluxo positivo aqui, de corrente normal. E o meu potenciômetro aqui, ó, ele vai funcionar como um ou diminuidor ou um acelerador, tá vendo? Observe, quando o potenciômetro ele tá praticamente em zero, né? Ele tá em 1 aqui, o fluxo de corrente está comum, tá? O fluxo de corrente tá belíssimo. Quando eu aumento ele, ó, quando eu aumento o potenciômetro, eu estou aumentando a resistência. Então eu estou baixando literalmente a corrente e a tensão aqui nessa situação. Certo? Esse exemplo aqui não é nem tão bom, porque tem uma aplicação de muita coisa aqui.
eu pegar aqui Ô, um professora, Oi. nesse exemplo aí, Hum. a base do transistor, ele conecta onde? Aqui, no potenciômetro. Hum, E essa base aqui se conecta a outro transistor. tá. É o chaveamento. Esse exemplo aqui, ele não é tão prático, não, que ele não existe de verdade. Você não vai usar. Deixa eu ver se ele tem aqui. Não, CMOS não. Não vou entrar nisso aqui uma hora dessa. Vou pegar um comum mesmo. Ó, pegar ele aqui. Aqui a gente tem um NPN, né? Vou virar ele aqui. E cadê o outro? Aqui. E aqui a gente tem um PNP. Só a nível de Tá de estudo. cabeça pra baixo. Oi? Tá de cabeça pra baixo. Eu gosto de trabalhar ele assim. Pra visualizar. É porque eu escrevo de lado, então pra mim tudo tá de lado, eternamente. Até no computador fica a cabeça assim, ó. De lado, parecendo que eu tô enxergando pela metade. Deixa eu mudar isso aqui, eu vou botar 10. Vou botar 9 volts, né? Que é o que a gente trabalha em experimento mesmo. 9, tá? Tem aqui, ó, positivo e negativo. Deixa eu virar aqui. O que é que acontece aqui, ó? Eu vou ligar a nível de graça. Só pra vocês verem. Opa, tem que ter esse moço aqui, ó. Se não tiver o terra. Oxe, moço, deixa eu arrastar você. Vou ligar você aqui no BO. Deixa eu mostrar. Cadê a minha opção de visualização de corrente? Eu não queria visualizar essa, peraí. Ele já tá mostrando. Ó, o que é que acontece aqui? Como eu fiz um circuito retroalimentado, digamos assim, porque vocês estão vendo que eu tô dividindo aqui, né? Os dois pontos. Essa ligação aqui fez com que baixasse a minha corrente no processo. Essa ligação aqui não deve ser feita, senão dá chabu. Porque eu tô injetando aqui, injetando aqui. E eu não posso injetar, né? Eu tenho que alimentar outra coisa. Deixa eu desfazer isso aqui. Essa bagunça. Deixa eu pegar aqui um LED. Vou pegar o meu resistor aqui. Vou colocar 350. Pronto. Vou botar esse moço aqui. Eu vou. Peraí. Aqui é porque eu não especifiquei para vocês medidas de funcionamento, né? E eu não vou especificar hoje, porque senão vai dar um bololô terrível. Mas, ó, melhor exemplo que esse não existe. Eu tenho quanto de corrente aqui nesse ponto, saindo da minha bateria? Vocês conseguem enxergar aí? Eita. Deixa eu tirar esse moço daqui do rolê. Mas, ó, eu tenho saindo da minha bateria 4,04 amperes, né? Olha o quanto eu tenho no meu LED. Ó, ó, quando ele entra aqui, ó, observe. Vocês estão vendo? Vocês conseguem enxergar que quando eu tenho um transistor no meu processo, eu tenho um fluxo de corrente regrado por ele. Mas observe o que acontece aqui, ó.
Tem o que a corrente do LED, João? Diga aí. Deixa eu responder a mensagem aqui nos apps. Rapidinho. Não dá pra ver o fluxo daqui. Você tá falando? Você não vê a animação, mas aqui, ó, quanto é que eu tenho? Tá vendo? É porque o que é que acontece? O transistor, o fluxo de corrente fica dentro do controle dele. Ele não deixa você ver, entendeu? Mas você consegue ver as medidas, tá vendo? Esse circuito que eu fiz aqui não é o ideal. A gente não deve apresentar ele assim, certo? Porque há uma variação gigante de correntes em cada ponto aqui. E isso é muito problemático. Se não for feito da forma correta, pode dar chabu. Mas observe o que acontece. Eu tenho as medidas de funcionamento do meu transistor, que eu não especifiquei para vocês agora, tá? Mas se a gente pegar aqui, ó, pegar o datasheet BC, esse daqui é um 57, que é um positivo, né? Pera aí, eu vou mostrar para vocês. Eu tô abrindo aqui na outra página, o datasheet. Ó, a gente tem que levar em consideração as leituras, né? Cadê? Esse aqui nem veio logo na cara. Eu gosto quando ele vem aqui em cima. E já vem dizendo. Cadê? Hum. Ele tem ali, mas ele só tem os valores máximos. Menos 5. Ah, não gostei desse datasheet não. Peraí, deixa eu pegar de eu tomar. Siemens. Nossa, isso é antigo, viu? Jesus Cristo, o negócio foi escaneado. Esse daqui é de alta tensão, ó. Os caras trabalham com 30, 50 volts. Ah, tá. Dependendo da situação. Nossa, esse é muito antigo. Eu gosto desse assim, ó. Que vem com as características logo aqui em cima. Aí, ó. Base. 80, aqui depende do modelo, né? O 56, só tá vendo 59, 56 até 59 são valores altíssimos, tá vendo? Tem que ser do 55. Não, esse é do 57, tá certo. Que horrível. Deixa eu abrir de novo. Esse é o 57 que eu peguei. E pode. Deixei errado. Aí aqui, ó. Tá vendo? Você tem os valores máximos. Aqui são valores máximos no caso, certo? Aí basicamente, ó.
esse emissor, tá vendo? Aqui é separado por coletor e por emissor. Então, às vezes, esses bichos aqui, eles emitem, eles recebem, você pode entrar com 80, 50, 30 neles, dependendo do modelo, mas ele só vai sair no máximo 5. Se vocês olharem aqui, ó, quanto é que a gente tem? 95, né? Se eu mudar aqui, ó, vou aumentar, tá? Vou botar pra... Não, não tô aumentando não, tô aumentando. Tá pra 60 volts, vou papocar logo, como diz o povo. Deu chabu, né? Ó. Esse aqui ainda deixou passar, mas ele normalmente não deixa passar não, por isso que papocou. Deixa eu consertar. Eita, eu tava mexendo, não era pra mexer nisso. Deixa ele quieto, que eu não vou mexer na unidade dele ainda não. Eu vou botar aqui 30. Ó, esse aqui é variável, dá pra gente mudar nele. Eu não sabia. Tô descobrindo umas coisas novas sobre esse simulador, porque na época que eu comecei a usar ele não tinha essas especificações todas não. Ele ficava no base só. Então aqui ele tem uma perca. Normalmente esses transistores populares, né? Que a gente já utiliza, eles vão trabalhar na faixa de 5 volts isso aí. Então, só que há um problema. A voltagem ela vai ser amplificada. Ou a voltagem não, desculpa. A, a corrente ela vai ser amplificada. Querendo ou não. Então, por isso que normalmente a gente tem que aplicar resistor aqui. E por que é que às vezes a gente bota 2 resistores e normalmente é um aqui e outro em cima? Quem acertar isso daí não precisa nem fazer a prova. Alguém chuta aí? Porque é que normalmente no circuito que tem transistor, vocês apresentam essa característica aqui. Deixa eu pegar a atividade de ontem, viu? Cadê a atividade 3? Por que que circuitos que eu tenho transistor, eu tenho dois resistores dispostos dessa forma aqui? Quem chuta aí? Quem lembra do assunto de resistor sabe responder essa questão. Vou até adicionar aqui. Flá, flá, flá. Já dei a resposta, né? Eu já dei a resposta, porque é, né? Ninguém? Por que que eu não posso fazer isso aqui, ó? Vou desfazer o nódulo aqui. É o quê? Ai, velho. Cadê meu... Ah, dá pra mudar a cor. Nem sabia, tá? O negócio tá evoluído, né? Por que que eu não... Se eu fizer isso aqui, dá errado. Mas se eu botar daquele outro jeito, dá certo? Ai, que caramba. Oh!
Botei o negócio errado, né? Aí não vai dar certo nunca. Pera aí. Ai, Jesus Cristo, hoje eu tô devagar. Ninguém pode, vocês tinham a oportunidade de sair não precisar fazer a prova. Gente, todo circuito que tem transistor, que eu tenho um troço que amplifica a corrente. Eu tenho um troço aqui, ó, que amplifica a minha corrente. Ah, sem problema, João. A pergunta foi, por que eu disponho em circuitos que tenha transistores, dois resistores e normalmente em lados opostos da moeda? E normalmente esses valores de resistores, eles não são iguais. Por isso que aqui na atividade os valores são diferentes. Isso daqui acontece porque quando eu disponho esses resistores de forma que eles não sejam ligados diretamente nem em sequência, eu estou fazendo uma queda de tensão, ou de tensão não, de corrente dentro do meu circuito. Porque se eu estou utilizando um osso aqui que vai amplificar a minha corrente, tem certos elementos que não precisam dessa amplificação. Então, se eu colocar dois resistores em série, eu não vou conseguir diminuir a minha corrente. O que é que faz divisão de corrente? Resistores em paralelo e de preferência de valores diferentes. Porque quando eu tenho valores iguais, a divisão de corrente é igual. Quando eu tenho valores diferentes, a divisão de corrente é diferente em cada ponto. Por isso que se faz a utilização de resistores diferentes. Essa questão aí mesmo, ó, deixa eu apagar aqui, pra gente fazer ela. Deixa eu ver. Eu tenho um positivo aqui, né? É quanto? 12, né? Que ele entra. Cadê 12? Eita. 12. Né? Depois vem o que aqui? Eu tenho um resistor. Deixa eu desacoplar esse povo aqui. Eu tenho um resistor. De quanto é esse resistor aí? Me mandem os valores, por favor. Eu não vou calcular agora, não. Ou não. Não é isso que eu quero, não. Quero girar ele. Pronto. Me mande os valores aí. Aí eu tenho aqui, ó, o meu resistor, certo? Nesse BO todo aqui. Tenho o meu moço aqui. Vou colocar ele assim. Logo depois eu tenho um LED. Alguém me manda os valores dos resistores aí, por favor. Tô seguindo o fluxo de corrente. Aí eu tenho outro resistor. Tá. Tem um capacitor aqui no roleço. Quanto é aqui, ó? 470 microfarads. Vou botar.
470, né? Não, não quero essa ligação feia aqui, não. Professora, Oi. o terra, ele pode ser ligado em qualquer parte do circuito, quer dizer, aí você está ligando depois de um resistor, mas ele poderia ser ligado mais para frente, tipo, antes ali do Aqui você transistor. tá falando? Tanto Isso. faz, contanto que ele esteja na linha negativa, né? Esteticamente é sua preferência, certo? Ó, o que é que vai acontecer aqui? Deixa eu ver. O R1 é 2K7. Deixa eu ver. 2000. Eita. 2,7. Olha o negócio aqui. Aqui já foi pra milhão. Pode descer. É 2, né? 2. É 2,7. 270. É isso aqui. Não, mas aí é 270 e é 2,7, né? Não. 270, não? 270, 270. Ou 2000. 2700. É, 2K é de 2.700. Aí tem 270 mil. Ah, é mesmo. Tô viajando. é 2,7, isso. Porque eu tava tentando visualizar com os zeros e não com a vírgula. Pode. Aí achou. Achou. E o outro é o quê? 100. 100 ohms. Só. Tá muito baixo. É o único pé que tem. Certeza? Deixa eu ver. Ai, peraí. Pausa. Deixa eu ver o que é que aconteceu aqui. Tá muito alto o valor desse resistor. Foi o que estava acontecendo. A corrente não passava pro outro lado. Deixa eu mudar aqui, peraí. Eu vou nem começar com 2000. Oh, tô voltando. Viajei. Eu vou começar com 300, só pra ver aqui. Ou essa ligação que tá errada. Foi essa dúvida, professora, que chegava aí na base, só ficava nesse circuito menor. Pera aí, eu fiz um negócio de cabeça vai. Isso aqui tem que ser de lado. Por isso que tá dando errado. Tem que ser assim, ó. Essa disposição aqui tá toda feia. Deixa eu ver. E ainda não é assim, é ao contrário. Vixe, vai ficar feio. Mas se eu só acertar o fluxo aqui.
Depois eu arrumo. Reflete um pouco. É, eu vou descer, não queria descer, eu queria que ele ficasse bonitinho. Vamos deixar ele assim reto. Eu vou deixar aqui só pra ver se ele vai rodar. Tá aqui. Liga aqui logo. Só pra puxar pra cá. Deixa eu ver. Nossa, tá muito baixo. Muito baixo. O fluxo de corrente pode ser esse aqui, ó. Deixa eu editar. Nossa senhora. Baixou a onda mesmo, viu? Tem algum valor aqui que tá errado. Deixa eu ver. Eu descobri quem é. Ele já tá chegando aqui, ó. O mesmo tipo de erro que estava acontecendo mesmo. Ele tá chegando aqui já errado. Essa disposição não tá boa, não. Você mudou a posição do transistor e deu na mesma coisa, nossa senhora. Oi? Mas é o fluxo. Não é a posição dele, não. É o valor de alguém aqui que tá impedindo o fluxo. Tá chegando aqui muito baixo. Só fez ficar feio, né? É, ele sempre fica. Vou fazer um negócio aqui, agora ligação direta, que é pra ver pra focar logo. Aí, ó. Eu gosto de ver isso aqui. Você vê logo onde é que tem o problema. Esse resistor tem que ser aqui, ó. Que é... Não, a gente botou esse aqui. Tá, 300. Pronto, resolveu o problema. Beijo. Era só tirar o resistor de lá de cima, pô. Ele que tava baixando a vibe. E aí? Mas não tem que ter resistor antes do LED? Aqui, ele tá aqui embaixo. Resistor você pode botar tanto positivo quanto negativo. Esqueceu que a gente enxerga ele dando voltas, né? Mas você sabe que a corrente ela vem assim e ela vem assim, né? Se você baixar a corrente em um lado ou em outro, não importa, porque elas acabam se encontrando, entendeu? É porque Baixar a corrente, né? isso, independente dos polos que você colocar, porque é a mesma medida. O que acontece na questão da polarização é a questão da troca dos elétrons mesmo, entendeu? Que é necessário respeitar. Mas se você diminuir de um lado ou de outro, tanto faz. Agora é estranho aquele circuito, viu? Por que ele apresentou? E o pior é que tem a prática dele funcionando, tipo, fisicamente. Não deu aí. Que 3 resistores, homem. Dois. Tem 2 só. É esse de entrada aqui. Eu não sei que esse resistor de entrada aqui. Ainda com 2K. É, e muito alto. E o pior é que tem. Essa atividade aqui tem física. Tem um vídeo físico dela funcionando. Então, basicamente, são dois erros, né, professora? Tem um resistor a mais e o valor dele ainda está muito alto, né? É, ficou muito alto. Pra o que tá aqui embaixo, ó. Mas sabe o que foi? Aqui foi pra dividir corrente. Não precisava ser tão alto desse jeito, não. Aqui bastava só um. Ou botava até 2. Cadê, João? Você mandou aonde, João? Mandou no WhatsApp? Você Não mandou, achou, né? você mandou no WhatsApp? Deixa eu ver aqui. No grupo ou no individual? Ah, foi ontem que você mandou. Isso, deixa eu ver o que o João mandou. Foi esse daqui, não foi? Que você tá falando? Mas aí outra Ah, questão. não. Aqui é outra questão. Foi esse aqui.
Deixa eu ver. É uma opção. Ele baixou, isso aí, isso aí. Você baixou. Sabe o que você fez aí, João? Funcionou também, porque o que é que eu fiz no meu? Eu apliquei, ó, 300 aqui. Tá vendo? Direto em um só. O seu funciona também por causa disso aqui, ó. Você dividiu aqui 100 embaixo, como foi pedido. Tá vendo? E aqui você botou 270. Botou ainda microfarad. Ou micro-ohms. Você deu uma baixada na entrada já. Ela já entrou mais baixa do que ela deveria, entendeu? Ele perdeu 2 volts de força aqui, quando ele entrou. Aqui, ó, 4,88 amperes. Aí ele perdeu 5 volts aqui. E chegou aqui com 36. Não tá errado não. Para o objetivo de adequação de circuito, tá ótimo. É uma questão que eu daria 10/10 para você. Resolveu o problema. Eu tenho que tomar vergonha e testar. Deixa eu ver os outros. Esse foi o do push button, né? Ele é simples, ele é tranquilo. Agora você não botou o transistor. Ah, não, ele não tem o transistor não, o segundo. O que tem o transistor é o próximo. Esse aqui, deixa eu ver. Eu botou 2. Aqui vocês sabem que vocês poderiam colocar. Ah, porque não é um transistor, ou não é um resistor. É um LDR, né? Eu pedi para vocês substituírem. Mas esse circuito aqui do LDR, ó. Eita, já são 10 horas, vocês não falaram nada. Esse circuito aqui do LDR, qual é a intenção dele? Ele só vai acender quando não houver resistência aqui. Ou quando houver resistência aqui. Nesse caso aqui, ó, que o João mandou mesmo, ó, o que é que acontece? Por que aqui acendeu o LED? Porque como eu tô com um resistor no lugar do LDR, então a resistência está existindo. Então o LED dele vai acender. Mas se fosse um LDR, vocês precisariam botar o dedo em cima fisicamente para poder desligar. Ou para poder acender. Entendeu? O LDR funcionaria como se fosse um mini interruptorzinho. É isso aí mesmo. Aí, ó, pra finalizar, que já são 10 horas, amanhã eu faço a chamada, tá? Mas hoje praticamente todo mundo tá aqui, né? Só não o doutor que roubaram o celular dele. Diz ele, né? Maciel. Lá vem Everson, tem que aguentar o homem. Sim, aí amanhã eu mostro pra vocês como é que a gente identifica esses valores, como é que faz os cálculos, qual usar, blá blá blá, caixinha de fósforo. E a gente discute sobre esse projeto, certo? O que é que a gente vai fazer, como é que vocês podem fazer. Tranquilidade? Vão dormir e amanhã a gente conversa mais.